Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o segundo episódio do podcast Futebol da Paraíba. Eu sou Marcos Eric Júnior, estou aqui ao lado de Ítalo Vieira, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, nossos ouvintes ou telespectadores, no YouTube. É um prazer estar aqui mais uma vez para comentar sobre a primeira rodada do Paraibano. Na minha frente aqui está Gabriel Januário. Olá, gente querida. Estamos aqui novamente para comentar da rodada que passou, da próxima rodada que está por vir e todas as nuances desse Campeonato Paraibano. Hoje, no programa de hoje, nós iremos falar sobre a primeira rodada do Campeonato Paraibano. Ocorreu nesse último final de semana. Tivemos surpresas, tivemos jogos emocionantes, jogos mais monótonos. Vamos avaliar tudo aqui. Teve golaço. Teve golaço história, importante, teve personagens, tudo isso a gente vai falar aqui nesse nosso programa. Vamos iniciar falando de o primeiro jogo, a abertura, Serra Branca e Campinense, no estádio Amigão em Campina Grande. O Serra Branca venceu por 1-0 com um gol de Roberto Baggio. Que tem nome de craque. Aquele? Aquele? Não é aquele. Olha. Mas o nome é de craque, né? Nesse jogo, eu estive com o Marcos e nossa querida Elvira também, que faz parte do Futebol da Paraíba. E a gente estava lá na beira do campo, acompanhando de pertinho os detalhes. E o que é que a gente viu do jogo, Marcos? Assim, a gente viu, principalmente no primeiro tempo, um Serra Branca muito superior ao Campinense. Sim. Foi uma atuação que assim, a gente já esperava que o Serra Branca hoje é um time mais estruturado do que o Campinense. Serra Branca que só jogou bola no primeiro tempo, não deixou o Campinense jogar, apesar do Campinense... apesar do manto de campo ser do Serra Branca, né, a maioria dos ingressos destinados à torcida do Campinense, que foi bem superior, só que não refletiu no time. Né? Foi o maior público da primeira rodada, né? 2.400 torcedores. O time do Campinense foi um time apático, no primeiro tempo principalmente, no segundo tempo ele deu uma melhorada, mas no primeiro tempo foi um time que não tinha um meio de campo, faltava criação, muitos espaços para que o Serra Branca conseguisse jogar, inclusive muitas sobras de bola na entrada da área, na intermediária, para o Serra Branca, que tem alguns jogadores para se destacar. E o Serra Branca foi muito superior, teve as melhores chances, aquelas duas bolas na trave e a tirada do zagueiro do Campinense ali em cima da linha. A gente estava atrás do gol naquele lance, foi muito mais absurdo ver dali do que da TV. Inacreditável. Quando eu vi aquilo, eu não acreditei não, pô. Ali a gente viu, a gente gravou, inclusive, se você ainda não viu, o nosso Instagram, a gente faz sempre um resumo do jogo em vídeo, em reportagem, então tá lá esse lance que a gente pegou bem de frente, bem de pertinho, e que assim, foi inacreditável aquele lance. Eu acho que principalmente, lógico, o time do Serra Branca tem suas individualidades, mas o Christian de Souza, técnico do Serra Branca, conseguiu montar um esquema muito coeso, né, no jogo. Lógico, é um projeto que já tem, o foco é a longo prazo, mas nesse período pequeno, né, do Christian de Souza na equipe do Serra Branca, já conseguiu colher bons frutos. Tem o Vitor Ferraz, que além, né, de ser um jogador capitão, referência da equipe, consegue fazer, né, organizar o time dentro de campo, certo? E o resultado é só o trabalho que o Serra Branca está colhendo e, por contrapartida, a má fase do Campinense. Assim, no primeiro tempo, principalmente, a gente viu muito um Campinense que não conseguia sair para o jogo. O Campinense ficou retido na defesa, tentava sair, errava, o meio campo muito aberto, e o Serra Branca criando chance atrás de chance. Aí no segundo tempo o jogo equilibrou, não dá para dizer que o Campinense foi superior, acredito, mas equilibrou, mas mesmo assim o Serra Branca fez o gol e saiu com a vitória. Exatamente, e o Campinense como eu disse, faltou muito meio de campo. O Campinense com muitas bolas esticadas, quando chegava no meio do campo a bola queimava no pé dos jogadores. Então assim, foi um jogo em que o Serra Branca teve 90% das melhores chances da partida e se quisesse poderia ter feito mais gols, porque realmente a defesa do Campinense, se tem alguma coisa para elogiar, foi a única parte sólida do time, né, que tomou ali um gol, mas poderia ter sido muito mais. A gente pode falar desse jogo assim, que o Campinense ele vive num momento abaixo, já vem pro segundo ano sem divisão, e a torcida está muito decepcionada porque pretende ter divisão no ano que vem, pretende ter calendário pro ano. Aí você já começar com a derrota, com o time jogando abaixo desse jeito, acaba diminuindo as esperanças. Porque o Serra Branca é um time que a gente projeta que ele vá longe, mas a nossa projeção que a gente fez no primeiro programa, a gente colocou como cai na primeira fase.
Mas que pode surpreender, né? Mas que pode surpreender, mas mesmo assim a gente não coloca como um time que briga pelo título. Sim. E o Campinense não mostrar forças contra esse time já é um mau sinal, né? É um mau sinal para um time que quer passar de fase. Inclusive, antes do jogo, a gente pegou as expectativas dos torcedores e assim, as expectativas estavam lá em cima. Era conseguir calendário para essa temporada, alguns até cogitaram ganhar o Paraibano. E aí, depois do jogo, como é que estão essas expectativas agora, né? Os torcedores quebraram a cara? Como foi? A gente sabe que é apenas o primeiro jogo, mas foi um primeiro jogo realmente deplorável do Campinense, entendeu? Foi um time muito abaixo, mais do que o esperado, né? Vamos falar agora do segundo dia desse jogo do Serra Branca Campinense, foi no sábado. Vamos falar no domingo, tivemos 3 jogos. Vamos iniciar falando de 13 e Alto Esporte. O jogo talvez tenha tido a história da rodada. A história de Mandacaru. do início do futebol no Brasil. Sim. Principal história. Ítalo poderia falar um pouco sobre a história? Eu e Januário, a gente estava no estádio, amigão. Falar um pouco sobre o jogo primeiramente, né? Um jogo onde o 13 começou amassando o Alto Esporte, a gente pode falar assim. Começou e terminou, né? O Alto Esporte achou aquele gol de bola parada ali. Mas o 13... O 13 foi superior o jogo inteiro, sabe? Apesar do resultado, que não foi positivo pro 13, né? O torcedor 13 anos, acredito que não tá feliz com esse empate na estreia no Amigão. O 13 demonstrou boas qualidades, sabe? Um time organizado, taticamente, sabe? Muito bom fisicamente também. Tem uma vitalidade para atacar e defender muito boa, sabe? Aconteceu, né? O Alto Esporte, no final do jogo, com a entrada, né, dos jogadores, inclusive do Doido de Mandacaru em especial, né, conseguiu umas chegadas no contra-ataque. Em um desses contra-ataques foi uma falta. E aí apareceu, né, a genialidade do melhor jogador de X1 da Paraíba, ou o segundo melhor, tem o Etinho também, né? O Doido de Mandacaru, que fez aquela cobrança de falta extraordinária, né, como a gente falou na nossa cobertura lá no Amigão. Empatou o jogo e o Alto foi como se fosse uma vitória para o Alto Esporte, né? Levou esse pontinho para casa, ainda mais com essa história maravilhosa do Doido de Mandacaru. Pro Alto foi muito importante, porque é o time que acabou de subir da segunda divisão para a primeira, tem esse planejamento de se manter e já começar com um empate contra o 13, que é um time que a gente espera que brigue pelo título, já é uma perspectiva muito boa pro Alto Esporte. É um ponto muito importante para o Alto Esporte, né? Empatou fora de casa com um dos candidatos, um dos favoritos ao título. É um ponto muito importante para o Alto Esporte. Voltou para João Pessoa, voltou para o Mangabeirão com um pontinho na bagagem, já para nessa briga de se manter, sabe? Já saindo um pouquinho na frente comparado aos seus outros concorrentes diretos. Pode falar. E a gente sabe que o Alto Esporte é um time que chegou agora, que precisa melhorar, mas assim, jogou contra o que a gente, eu e Marcos, colocamos no primeiro episódio como favorito ao título do Campeonato Paraibano, né? Então, assim, é um ponto muito importante, apesar do jogo, o que importa é o placar. Então, assim, 1-1, ponto importante conquistado pelo Alto Esporte em Campina Grande, né? Então, vamos ver agora, no decorrer do campeonato, como o Alto Esporte vai se sair. Vale ressaltar que o Alto Esporte estava com um desfalque, o principal desfalque, né, do Alto Esporte foi o Douglas Andrade, que estava suspenso frente à expulsão dele na final do Paraibano Série B. Acabou que ele não conseguiu comandar a equipe, né, no jogo de domingo e ficou com auxiliar, né? O Douglas ficou na arquibancada, né, acompanhando o time. Mesmo assim, o Alto Esporte conseguiu esse empate. Eu nem acho que tenha sido uma partida tão ruim do Alto Esporte, comandando até com o Januário lá no estádio. Por mais que o Alto Esporte enfrentasse dificuldades, a equipe não mudava sua forma de jogar, sempre tentando sair com passes na defesa. Por mais, lógico, tem as limitações, mas é um time muito organizado taticamente, entendeu? Lógico, não dá para comparar com o 13. O 13 foi muito superior todo o jogo, certo? Mas a gente comparando com os outros times, com a Picuiense, Sport de Patos, que venceu muito bem, né? Então vou nem citar o Sport de Patos nessa comparação, mas por exemplo o Pombal, Campinense, o Alto Esporte teve um desempenho taticamente melhor do que esses times. Foi uma equipe que foi organizada taticamente para se organizar, se fechar na defesa, sair no que for possível no contra-ataque. Lógico, o 13 é muito superior por conta de jogar em casa, por conta do elenco, por conta da organização que o 13 tem, mas o Alto Esporte não fez uma partida toda tenebrosa, certo? O Alto Esporte tem boas valências, que é muito por conta desse trabalho do Douglas Andrade, taticamente, que ele faz de forma primorosa. E assim, para o 13, a gente precisa dizer que assim, o 13 foi superior no jogo, mas
fica uma decepção começar o ano do centenário já com a eliminação da pré-copa do Nordeste e estrear no Paraibano com um empate com o Alto Sport, que é um time que é inferior hoje, principalmente em investimento e estrutura. Em teoria, o 13 deveria vencer com mais de um gol de vantagem, que foi o que poderia ter acontecido, tá? Eu e o Januário, a gente estava, como eu falei, na cobertura do jogo, teve pelo menos umas 3 chances que a defesa do Alto Sport tirou a bola dentro da área, quase perto da meta do goleiro, sabe? Então o 13 tinha a oportunidade de abrir 2, 3 de vantagem, mas a lei do futebol, né? Quem não faz leva, acabou acontecendo com um gol de falta do Doido. Exatamente, inclusive o único jogador do 13 ao final do jogo que aceitou dar uma entrevista, não foi pra gente, mas ele foi provocado, né, pelo jornalista, não lembro qual foi, ele perguntou, e aí, quem não faz leva? E ele acabou não respondendo, ele foi embora, porque assim, o clima dava como se ele tivesse perdido mesmo, clima de derrota, a torcida vaiando bastante ao final do jogo. E assim, foi para o 13, foi um resultado ruim. Foi uma partida decepcionante porque teve oportunidades de fazer esse placar maior, ampliar esse placar. A gente vai falar agora sobre a principal história, mais um pouco ainda do Doido de Mandacaru. Ele que viralizou com a entrevista que ele deu no final do jogo ao Jornal da Paraíba, falando sobre a sua história, como ele viveu no orfanato, como o sonho dele era se tornar jogador de futebol. Passou 20 anos no orfanato, né? 20 anos no orfanato. Acabou conhecendo sua esposa. Ele deve muito a ela. Lá na entrevista que ele deu pra gente, também pra CBN, Jornal da Paraíba, ele disse que é muito grato à sua esposa sobre a oportunidade que deu pra ele, certo? Também ao Alto Sport, aos irmãos dele. E é uma história emocionante, né, cara? Rodou o país inteiro. É um atleta jovem ainda, 24 anos. Primeira oportunidade dele como futebol, como jogador profissional, logo num time de tradição como o Alto Sport. Lógico, não é um time de grande expressão, certo? Cenário nordestino, nacional, mas é um time tradicional. É muito legal o Alto Sport ter dado essa oportunidade para ele. E na estreia, ele entrou no finalzinho do jogo, sofreu uma falta, marcou gol de falta e levou um pontinho pro Alto Sport. Hoje o Alto Sport postou não sei se vocês viram, o Alto Sport postou nas redes sociais do clube, as crianças, torcedores do Alto Sport, né, foram lá no Mangabeirão, todo tietando o Doido de Mandacaru. Tá com quase 50 mil seguidores na data de hoje, sabe? E foi uma jogada, assim, de marketing incrível, tanto para o Doido, né, quanto para o Alto Sport, que, assim, o Doido saiu em muitas páginas nacionais, saiu na grande mídia. Então, assim, trouxe reconhecimento tanto para o jogador, para o atleta, quanto para o clube, né, que vai poder desfrutar disso de várias formas, dentro da internet, financeiramente. Então, assim, foi uma jogada de marketing perfeita e que deu muito certo. E há também um estigma, assim, de que jogador de X1, de fut 7, de pelada, digamos assim, não são jogadores que renderiam no futebol profissional. Mas sim, o Doido de Mandacaru, ele está mostrando um potencial muito forte, porque ele já foi bem nos amistosos, que fez o Alto Sport contratar ele em definitivo, e ele já estreia marcando um golaço de falta. O Douglas, treinador do Alto Sport, ele deu uma entrevista à Globo Esporte, né? Perguntado sobre o Doido de Mandacaru, o cara falou, olha, é um jogador tecnicamente muito bom, ele lidera o time tecnicamente nos treinos. Só que, por ser um jogador de X1, ele não tem aquela... Taticamente, né? Ele é um pouco abaixo, mas isso é questão de dia a dia, treinamento. Então eu acho que o Doido de Mandacaru tem tudo para ser um destaque muito bom para o Alto Sport. Então só vem a somar. Já marcou um gol, já somou um pontinho para o Alto. Então a tendência é melhorar sempre. Lógico, ele é muito talentoso, todo mundo sabe daqui do potencial dele. Inclusive, na entrevista, na pergunta que eu fiz para ele no final do jogo, falei, e aí, Doido? Quando você pegou a bola para bater a falta, chutou, viu ela entrando, o que é que passou na sua cabeça? Ele sabe o que ele falou para mim? Ele disse, eu já sabia que ia ser gol. Eu tenho total confiança no meu potencial. Então é um cara confiante, um cara habilidoso e tem tudo para somar. Isso é um destaque do Campeonato Paraibano. E se ele seguir se dedicando, tem potencial também para seguir forte na carreira de jogador. Tem. Ele falou que o sonho, ele é vascaíno, né? Ele tem um sonho de dar uma Libertadores pro Vasco. Foi ousado. Tá? Na situação que o Vasco se encontra, foi ousado, mas o jogador tem que ter essa mentalidade mesmo. Sonha alto. Inclusive, ainda sobre o gol, eu e Ítalo, a gente estava no gol, onde no momento o 13 estava atacando no segundo tempo,
E aí a gente teve a oportunidade de ver essa cobrança de falta por trás. Então, assim, o efeito que a bola fez, que foi no ângulo certinho, foi uma coisa linda de se ver. Claro, acho que dificultava um pouquinho para ver a visão, mas assim, foi uma cobrança de falta perfeita. Assim, coisa de que parecia jogador experiente, que já estava lá. E não foi contra qualquer goleiro, né? O goleiro do 13, o Igor, Renan, pra né? mim é o melhor goleiro da Paraíba Goleiro atualmente. goleiro muito bom mesmo, que salvou o 13 aí diversas vezes. Inclusive, em algumas boas chegadas do Alto Sport, nessa própria partida, Igor Renan trabalhou bastante, sabe? Então, assim, é um goleiro bem seguro, não foi contra qualquer goleiro. Então, totais os méritos aí para o Doido de Mandacaru. Inclusive, Doido de Mandacaru, se você estiver vendo, queremos você aqui para dar uma entrevista conosco. Já pensou? Agora vamos falar do próximo jogo, Botafogo e Nacional de Patos. O Botafogo venceu por 4-2, com 2 gols do volante Igor Maduro, um gol do camisa 10 Falcão e um gol do camisa 9 Marioto. Os gols do Nacional foram marcados por Jones e Rogério, Neymar do Nordeste, que fez um golaço. Golaço. Assim, o jogo foi um jogo que o Nacional de Patos me decepcionou bastante. Porque, assim, a gente tinha uma expectativa muito alta no Nacional. A gente colocou no nosso primeiro programa o Nacional brigando lá em cima para passar de fase. E a gente viu um Botafogo que dominou totalmente a equipe do Nacional de Patos. Botafogo que ganhou de 4-2, mas eu ainda considero um placar mentiroso. Porque o Botafogo criou para fazer mais de 4 e o Nacional não diria que criou para fazer 2. Assim, foram 2 vezes que o Nacional chegou ali no contra-ataque e fez o gol. O Botafogo perdeu o pênalti. Perdeu perdeu chance Marioto, clara. Marioto isolou o pênalti. Podia ser 5-2, talvez 5-1, se não fosse o gol do Rogério, né? Então, assim, o Botafogo ele dá uma resposta nesse resultado para sua torcida, porque estava tendo muita cobrança depois da eliminação para o Motoclube. E o Botafogo responde com uma vitória expressiva, um jogo que dominou o adversário. E o Nacional, assim, eu não diria que a torcida ficou frustrada, porque ele entende que o Botafogo é um time forte. Mas eu esperava mais competitividade do lado nacional. Eu acho que todos nós esperávamos, inclusive, principalmente a gente que está aqui nessa mesa, que colocou o Nacional ali como um possível postulante ali a chegar na semifinal, talvez a chegar na final. Então, assim, chegar perdendo de 4-2 não é um cartão de visitas muito bom. A gente entende o Botafogo da Paraíba, um time, assim, no momento que está em melhor fase aqui na Paraíba, levando o nome da Paraíba para o Brasil, mas 4-2, ainda mais com o elenco que o Nacional montou, que tem nomes importantes e conhecidos no futebol, principalmente nordestino, mas no futebol nacional também. 4-2 é um placar até um pouco elástico demais, sabe? E o Chiesa, assim, a gente esperava muito do Chiesa, mas eu nem sei se dá para cobrar muito dele, porque a bola não chegou. Sim. A bola pouco chegou pro Chiesa finalizar, ele que é um centroavante. Então, se a bola não chegar, vai ser difícil para ele. Já o Rogério foi muito bem, marcou um belo gol, fez uma boa atuação. E, no geral, assim, vamos ver qual é a resposta que o Nacional de Patos vai dar. Porque a gente está gravando isso aqui na quarta-feira, hoje o Nacional de Patos enfrenta o Pombal. O Pombal que a gente vai falar daqui a pouco é uma chance do Nacional dar uma resposta para os torcedores. Vamos brigar, vamos chegar forte. E em contrapartida dessa estreia do Nacional, o seu rival, o Patinho Terror do Sertão, estreou muito bem. Vamos falar disso agora. Contra o Pombal, que joga hoje contra o Nacional, né? Então, assim, a gente vai ver aí como é que vem o Sport de Patos também, que a gente colocou ali como eliminado na primeira fase, como talvez brigasse ali contra o rebaixamento, mas que estreou de forma muito positiva, né? O Sport de Patos, que hoje é o líder. Hoje é o líder. Teve a vitória mais expressiva, no saldo de gol é o líder do Campeonato Paraibano, venceu assim, acho que, mesmo sabendo da fragilidade do Pombal, ninguém esperava que o Sport de Patos poderia chegar lá já no primeiro jogo, voltando da segunda divisão agora, e ganhar 3-0. É um ótimo cartão de visita, né? Voltando para a primeira divisão do Paraibano, logo com a goleada. Lógico, o time do Pombal é um time muito frágil, que a gente falou no primeiro episódio aqui do podcast. Vai ter muitas dificuldades para se manter na primeira divisão, mas, de qualquer forma, o Nacional, é estranho até a gente falar que foi fora de casa, porque foi empate, né? Foi no José Cavalcante, o Pombal não conseguiu ainda liberação para jogar lá em Pombal, no Porpetão. Então, digamos que foi fora de casa, mas foi empates. Então é como se fosse em casa
o Sport de É Patos... igual a situação do Campinense e Serra Branca. Exatamente. Só para complementar a informação, os gols do Sport de Patos foram marcados por Rodriguinho, Pires e Pedro Júnior. É um bom cartão de visita pro Sport de Patos, como a gente falou no primeiro episódio, né? O Sport de Patos manteve uma base do elenco que subiu, né, para a primeira divisão do Paraibano. É uma equipe que se destaca muito fisicamente e taticamente também bem organizada. Lógico, teve mudança no comando da equipe, né? O técnico trocou o técnico, a NG trocou o técnico, mas a base do time que subiu se manteve. Então eu acho que isso é um fruto, né? Às vezes desmanchar o elenco não é a melhor opção, né, para um time que acabou de subir, porque o jogador já se conhece, já tem aquele entrosamento. E aí está o resultado, né? O Sport começa muito bem, né, o Campeonato Paraibano. Hoje, na primeira rodada, lógico, primeira rodada ainda, primeiros dias de campeonato, é o líder do campeonato, com essa vitória em cima do Pombal, mas é um time que já começa muito bem a sua luta para se manter na primeira divisão do Paraibano. Em contrapartida, o Pombal, né? O Pombal, que a gente já não tinha uma expectativa muito alta, depois dessa rodada, talvez diminuiu bastante, que já era baixo. Talvez até mais do que a da Picuiense, né? Sim. Porque assim, nesse jogo do Sport de Patos e Pombal, foi um 3-0 para o Sport de Patos, que inclusive joga hoje contra o vice-líder, que é o Botafogo da Paraíba, na data da gravação desse programa. Mas o Sport de Patos começou muito bem contra o Pombal, que a gente tinha colocado como, não o primeiro rebaixado, mas ali o vice-lanterna, e quem a gente tinha colocado como lanterna, que era a Picuiense, começou de forma, claro, com derrota, mas menos pior, eu diria, do que a gente esperava, até porque foi contra o Souza, o atual campeão paraibano, e um jogo que foi lá em Campina Grande, né, com o mando de campo da Picuiense, mas que foi apenas, entre aspas, muitas aspas, 2-0. Foi assim, menos decepcionante do que o Pombal, eu diria. É o Pombal que teve a demissão do treinador, faltando poucos dias para começar o campeonato. Já era um time que teve muita dificuldade para contratar jogadores, tem dificuldade de estrutura, é um time que tem menos investimento. Então, assim, fica complicado esperar que o Pombal reaja, ainda mais depois desse primeiro resultado. E a expectativa é que o time acabe sendo rebaixado. A expectativa que fica é essa, mas que seja apenas a primeira rodada, não ficou uma primeira impressão nada boa. Só fortaleceu a tese de que o Pombal é um dos favoritos ao rebaixamento, né? Infelizmente. Agora vamos falar do último jogo da rodada, aconteceu na segunda-feira à noite, Picuiense e Souza, no estádio Amigão, que inclusive é um tema que me surpreende bastante, a Picuiense ter que toda a rodada sair de Picuí para jogar em Campina Grande. A gente parou para ver com detalhes, acho que são 100 e... Eu não lembro agora exatamente. São mais de 100 quilômetros de viagem. É muito quilômetro pela frente. Todos os jogos. Mas assim, foi um jogo que, como eu já havia citado, a gente esperava um pouquinho mais do Souza. Mas assim, o Picuiense conseguiu até segurar ali dentro das possibilidades que eles tinham, né? O Souza venceu por 2-0 com gols de Diego, Ceará e Kiko. E um golaço do Diego Ceará. Voltou com tudo, com um golaço incrível. Assim, não foi de falta, porque não foi direto, mas foi na jogada ensaiada de falta. O homem gosta de um campeonato paraibano, né? Adora. Um tiro na gaveta, assim, incrível. O gol do Kiko também foi um belo gol. E foi um jogo que assim, o Souza ele criou, podia fazer mais ainda, principalmente no primeiro tempo. O Souza dominou. E a Picuiense, assim, fica aquela impressão, 2-0 contra o Souza, que é o atual campeão, não foi tão alarmante assim. Sim. Mas, assim, não foi incrível, mas não foi tão alarmante. Eu diria que um placar normal, dentro do esperado. Aliás, dentro do esperado não. Aquém do esperado, que a gente esperava mais do Souza, né? Então, assim... Não diria isso porque o Souza criou bastante também, venceu com autoridade, mas Aí, a Picuiense, eu diria que ela conseguiu resistir. Aí a gente nota que é um problema muito comum, né? Os times criam e não fazem gol. Então, assim, já falamos isso no jogo do Serra Branca, né? Que o Serra Branca cria e não finaliza, não faz o gol. O 13 é a mesma coisa. E agora o Souza. E o Botafogo também que fez muito gol, mas também perdeu assim muito. Poderia fazer mais. Inclusive, um dos principais críticas ao trabalho do João Bursa era isso, né? O time defensivamente muito sólido, mas na hora do ataque não conseguia. Inclusive foi algo que calou nossa boca, entre aspas, assim, do primeiro programa, porque aconteceu justamente o contrário, um jogo que acabou 4-2. Naquele programa, tudo que a gente falou, naquele dia, aconteceu o contrário. Foi o 13, eliminado pelo Santa,
Foi o Botafogo eliminado pelo Motoclube. Ferroviário, o 13 foi eliminado pelo Ferroviário. Pelo Ferroviário, aliás, perdão. O Santa foi o primeiro jogo da primeira pré-Copa do Nordeste. Enfim. E ali, o Botafogo levou gol. Enfim, pra mim, eu continuo com as mesmas opiniões da tier list, mas tudo aconteceu ali. Algumas impressões diferentes. Sim, ficaram. algumas impressões diferentes. Cogitei a pensar internamente, conversando aqui com os colegas, mudar e tal, pensar ali em refazer, mas acabou. Agora já era, já foi. Agora já foi. Já Não, foi, não tem o que mudar. Quando voltar não. no final do campeonato, a gente vai voltar naquele programa. Sim, tá lá fixo. Mas nem acho que a gente vai errar muito, não. Não, ser principalmente um aqui, no rebaixado, assim, porque a Picuiense, ela resistiu bem, mas é aquele negócio que a gente falou no primeiro programa, é um time que teve muito mais dificuldade, é um time que teve menos tempo para se preparar para o campeonato, é um time que tem que viajar muito mais para cada jogo em casa. Então a expectativa é que seja isso. É igual o Danilo Alves, veio no nosso podcast, né? Ontem. Assistam o programa de ontem, Assistam com o entrevista Danilo Alves. Muito corajosa Picuiense, né? Não tem a melhor estrutura, não tem os melhores investimentos, mas mesmo assim aceitou o desafio após 2 desistências. Apesar de ser muito difícil a Picuiense se manter, a gente tem que aplaudir a coragem da Picuiense, né? É um projeto que está iniciando, tem tudo para no futuro voltar à primeira divisão. Não estou falando que vai ser rebaixado, mas a tendência é essa. Tem que dar parabéns para a bravura da Picuiense, por mais toda a dificuldade que vai estar passando, mas aceitou o desafio. É algo histórico para a cidade de Picuí, é algo histórico para a Associação Deportiva da Picuiense. Então é só bater palma mesmo, independente do que aconteça no final do campeonato. É um ato de bravura eles terem aceitado esse projeto, esse desafio, né? Após a existência do CSP e do Cruzeiro de Itaporanga. A tendência é que seja rebaixado, mas já é algo histórico. A Picuiense está na primeira divisão do Paraibano. Em contrapartida do Souza, como o Marcos falou, eu não acho que tenha sido uma partida ruim do Souza, muito pelo contrário, uma equipe muito sólida, organizada, sabe? Tem, como a gente falou no primeiro episódio, o Kiko não é só folclore, tá? Bom jogador. Ele é bom jogador. Bom jogador, ele tem tudo para ser um destaque do Paraibano também. Mas lógico, em muitos casos o jogador que é folclórico, ele acaba caindo naquele conto, esse jogador é só uma piada. Não, exemplo do Marinho, né? Exemplo do Marinho, um ótimo jogador, sabe? Um ótimo jogador. Tem tudo para ajudar muito o Souza, tanto na Série D, no Paraibano, e na Copa do Nordeste, que o Souza pegou. E na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil Souza também, tem calendário cheio também. esse ano. A Souza pegou um grupo muito difícil na Copa do Nordeste. Vamos torcer, né? Que a gente torce pro futebol da Paraíba. Torcer para o Souza passar de fase, para a gente cobrir os jogos do Souza na Copa do Nordeste. Agora vamos falar das nossas projeções para a próxima rodada, porque hoje mesmo nós temos 2 jogos. Vamos falar hoje do dia da gravação desse programa. Botafogo, Sport de Patos, Nacional e Pombal. Vocês esperam o que dessas partidas? Bom, hoje Botafogo e Sport de Patos é um confronto ali dos times que, primeira rodada ainda, claro, mas são os times que estão ali nas cabeças, né, liderando. O Sport de Patos em primeiro, Botafogo em segundo. Hoje posso dizer, confronto direto do que foi a primeira rodada, né? Claro que está no início do campeonato. Mas é o primeiro confronto direto ali nas lideranças do campeonato. A expectativa é o de um jogo do Botafogo, que é um time superior. Joga em casa. No papel, que joga em casa. Time que vem mostrando assim, um bom futebol, podemos dizer assim. Mostrou muito bom futebol na primeira rodada contra o Nacional de Patos, mas o Sport também mostrou um ótimo futebol. Claro, o Nacional de Patos é um time superior ao Pombal, enfim. Mas eu vejo um jogo em que o Botafogo tem talvez a tendência a dominar a partida, e eu vejo um placar talvez favorável ao Belo, né? Os times de Patos fazendo excursão em João Pessoa para jogar contra o Botafogo. Primeira rodada foi o Nacional, segunda agora o Sport. Referente a esse jogo, eu acredito que o Belo ganhe mesmo, tá? Mantém aí, tome a liderança do Sport de Patos, certo? Na segunda rodada. Mas eu não espero que seja um jogo fácil, sim, certo? Inclusive eu acho que o Sport ele pode complicar mais do que foi o Nacional. Porque o Nacional, por conta de todo o investimento, das expectativas, tinha meio que, em tese, a torcida esperava pelo menos um pontinho no Almeidão, no último domingo. O Sport vem para se defender, é um time que tem uma boa defesa, um bom físico, né? Um time bom fisicamente,
eu acredito que o Botafogo vai vencer sim, mas não vai ser moleza, sabe? O Sport tem tudo para fazer um jogo difícil. Lógico, pode ser que amanhã, você que está assistindo esse vídeo, o Botafogo meteu 4-0 e eu tô falando besteira. Ou pode ser que o Sport de Patos vença, né? Porque é futebol. Então, surpreenda. Assim, é futebol, mas, tudo pode acontecer. A princípio, o Sport, ele não vai fazer jogo fácil contra o Botafogo. Eu acredito que o Botafogo vença, mas não com essa moleza toda que muitas pessoas acham. Sim. E o Nacional de Patos contra o Pombal é aquele negócio. São dois times que precisam responder, com o Pombal precisando responder muito mais e talvez não tendo forças para isso. E o Nacional querendo reverter a imagem da derrota da primeira rodada, né? E se não ganhar do Pombal hoje, vai ficar uma imagem muito ruim. Muito ruim. Porque o rival da cidade, o Patinho, o Terror do Sertão, ganhou 3-0. E também dependendo do resultado do jogo do Sport de Patos e Botafogo, né? Vai que o Sport de Patos descola uma vitória, né? Então, assim, o Nacional talvez tenha que mostrar que veio hoje, né? Nessa partida. Mostrar que está vivo. Porque assim, mesmo assim, se ganhar de 1-0, 2-1, vai ficar aquela pulga atrás da orelha. Talvez não seja o suficiente. Eu acho que hoje, claro que a gente fala, não é diminuindo o time do Pombal, mas a gente sabe das diferenças técnicas e táticas dos dois times. E do investimento que o Nacional fez. Justamente. Projetando brigar lá em cima. Então, assim, hoje era jogo para o Nacional mostrar que veio, talvez, dependendo do resultado, buscar ali fazer saldo de gols, né, que pode ser importante para o restante do campeonato. E o Nacional tem essa oportunidade hoje nas mãos, inclusive com todas as circunstâncias a favor, eu diria, né? Inclusive o incentivo do seu rival estar jogando contra o Botafogo na capital. E na quinta-feira, dia 16, teremos um jogo que talvez seja o mais equilibrado dessa rodada. Souza e Serra Branca no Marizão. Vai ser jogão, tá? Souza e Serra Branca no Marizão vai ser jogão e vai dar jogo. Dois times muito organizados taticamente, né? O Serra Branca tem a juventude ao seu lado, tem o Vitor Ferraz também, ótimo jogador, tem o Baggio, né, que marcou o gol na estreia. O Souza, por outro lado, um dos favoritos para ser campeão, vai ser lá no Marizão, então vai ser jogaço. Eu espero muitos gols nesse jogo, para ser sincero. E se o Souza vencer, fica aquela expectativa de que realmente vai brigar lá em cima. E se o Serra Branca vencer, já muda a perspectiva do Serra Branca e dizer, ó, esse time aqui, olha, pode chegar muito longe. Imagina vencer Campinense e Souza nas primeiras 2 rodadas. Exatamente. Seria logo um cartão de visita. Entre aspas, fora de casa, né? Porque o primeiro jogo eles foram mandante, mas com a maioria da torcida do Campinense, e esse jogo contra o Souza é no Marizão. O Serra Branca, esse campeonato paraibano, eu acredito que a maioria dos jogos ele vai ser o visitante, sabe? Lógico, quando pegar algum time que não seja de Campina Grande, a tendência, né, é que o Serra Branca seja o mandante, mas a gente sabe, né, o Serra Branca não tem aquele time que tem tanta torcida, certo? Tem torcedores sim. Está construindo agora, é um projeto muito novo ainda, mas a maioria dos jogos, ainda levando em consideração que ele vai jogar 2 vezes em Campina Grande, né, como mandante, né, contra o 13 e contra o Campinense, a tendência é que ele seja o mandante, entre aspas, no regulamento, mas a verdade é que ele vai ser o visitante por conta do tamanho das torcidas de Campinense e 13. E para o restante da rodada, assim, o jogo do Campinense seria contra o Auto Sport, mas foi remanejado, vai ocorrer depois da terceira rodada. E o jogo de Picuiense 13 está com a data definida por conta do jogo do Flamengo no Estádio Amigão. Gente, pelo amor de Deus. A gente precisa falar alguma coisa disso. A FPF pediu a FED, né? Solicitou que o jogo fosse no Amigão. E aí você trazer um time do eixo de um estadual carioca para jogar na Paraíba, numa data que poderia ser o jogo do Campeonato Estadual da Paraíba. Putz, eu vou falar o quê? Né? Um jogo importante. Jogo importante. Porque o 13 vai ficar com um jogo a menos agora e já não ganhou no primeiro jogo. Vai ficar para trás com essa perspectiva de tem que ganhar de qualquer jeito. Então assim fica a nossa crítica, a minha crítica, a nossa crítica à Federação Paraibana. Prioriza os jogos de fora, a gente entende as questões econômicas, enfim, mas assim, priorizar o campeonato estadual que você mesmo organiza é um bom sinal para a imagem da própria FPF, né? E você dá a prioridade a um campeonato de fora, de times do eixo, ainda mais, é como se fosse um tapa na nossa cara. A gente fazendo esse trabalho,
de trazer à tona a futebol da Paraíba em si. E aí a gente vai e dá informação no mesmo programa de que o jogo do 13 contra a Picuiense foi remanejada a data, está sem data definida, aliás, porque o Flamengo vai jogar em Campina Grande. Então, assim, a gente vai dizer o quê? Né? A gente fica sem palavra, pô. Sim, para complementar as notícias, nós tivemos a definição dos grupos da Copa do Nordeste. O Souza é o único representante da Paraíba, caiu no grupo junto com Altos, CRB, Fortaleza, Ferroviário, Motoclube, Sport e Vitória. É um grupo puxado. Pedreira, complicado. viu? E ainda mais que nesse novo regulamento da Copa do Nordeste, os times vão se enfrentar entre si nos grupos, não é mais cruzado, né? Que antigamente era cruzado. Os times do grupo A enfrentavam os times do grupo B. Esse ano não. Será os times do grupo A enfrentando os times do próprio grupo A. Ou seja, o Souza vai ter aí suar bons sangue. confrontos. Vai ter que suar sangue para passar de fase. Mas eu acredito que o Souza pode surpreender assim. Lógico, Fortaleza, Sport e Vitória tem tudo para serem os primeiros classificados do grupo. Eu acho que o Souza pode brigar com o CRB, com o Ferroviário, para ver se consegue a classificação. Para tentar lutar por essa quarta vaga. Exatamente, pela quarta vaga. É um grupo difícil, muito, muito difícil, mas eu acredito que o Souza possa conseguir. Tem a força do Marizão, né? Tem bons jogadores. A pré-temporada do Souza foi muito boa, iniciou bem o estadual. Eu acredito que o Souza pode surpreender, lógico. A gente não pode nos iludir o torcedor do Souza, pensando que o Souza é um dos favoritos para estar passando. Não é. Eu acredito mais o CRB com essa vaga, essa última vaga, do que o Souza. Mas também não vejo nenhuma surpresa do Souza conseguir passar. Vamos torcer, vamos cobrir todos os jogos do Souza na Copa do Nordeste pelo nosso Instagram, às vezes fazendo cobertura no estádio. Mas a gente não pode também iludir o torcedor do Souza, né? A gente vai torcer muito pro Souza passar de fase, mas vai ser difícil, vai ser complicado. O Souza já mostrou que pode complicar contra os times grandes. Pode sim. Tem total forças para isso, dentro do seu estádio, o Marizão, né? A torcida do Souza é muito fanática, sempre apoia, sempre vai nos jogos. Ainda mais imagina um Fortaleza e Souza no Marizão. O que aquela cidade de Souza vai virar? Vai virar um inferno verde, né, que a torcida fala. E é uma oportunidade incrível para o Souza se provar. O Souza, que tem muita gente que duvida do Souza ainda, desmerece um pouco o Souza, mas é uma oportunidade do Souza se provar contra times de primeira divisão. Times como, por exemplo, o Fortaleza, que não é qualquer time de primeira divisão, é um time que, vou dizer que brigou pelo último título brasileiro, né? Então, assim, é um time que em quase todas as temporadas está ali nas competições continentais. Em 2023 chegou na final da Sul-Americana, né? Perdeu, mas esteve lá. Então, assim, não é qualquer time. O Vitória também, o Sport, que subiu agora da Série B. São times que vão dar ao Souza essa oportunidade de se provar. Não que o Souza precise se provar. O Souza, ele tem um nome, ele tem uma tradição, mas ainda tem muita gente que duvida. Mas a gente sabe que na Copa do Nordeste vai brigar por fora, assim como qualquer outra equipe da Paraíba brigaria nesse campeonato. Vai brigar por fora, mas tem chance. O Souza que provocou muito, né, o Botafogo e o 13 na eliminação dos dois na Pela Copa do Nordeste. primeira vez na história, a Copa do Nordeste não terá nenhum representante nem de Campina Grande e nem de João Pessoa. O torcedor do Souza deve estar muito orgulhoso dessa fase do time, né? Até provocando os rivais, o Trio de Ferro, né, por conta da fase que vive o Souza e em contrapartida dos outros times, lógico, referente a essa Copa do Nordeste. E vamos torcer, tem tudo para ser uma boa campanha do Souza, lógico, nas suas limitações que o Souza tem, futebol paraibano tem, mas vamos torcer, né? Vamos acompanhar, vamos cobrir. Espero que, apesar das rivalidades, né, das provocações, a torcida paraibana, você que torce por Botafogo, por 13, por Campinense, pro Alto, torça pro Souza também, porque isso é bom para o nosso futebol. O Souza, quanto mais longe ir na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, o Botafogo também está na Copa do Brasil, quanto mais longe os times da Paraíba forem, é melhor para o nosso futebol. Só tem a agregar. Antes de encerrar nosso programa, gostaria de pedir para que vocês seguissem as nossas redes sociais, @FuteDaParaíba no Instagram, no Twitter também. Siga nosso canal no YouTube, se você está vendo pelo Spotify. Siga o nosso Spotify, caso você esteja vendo pelo YouTube. Siga também o nosso TikTok, Fute da Paraíba também. E as nossas redes pessoais, né? @o Gabriel Januário. AIN Ítalo, AIAM Ítalo com H.
e @Marcos Weric, WERIC Júnior. Eu gostaria também de agradecer a Ilhatec por ter disponibilizado esse estúdio para que pudéssemos gravar o nosso programa. E Gabriel Januário vai vir com as considerações. Obrigado a todos que nos assistiram, nos ouviram. Espero que vocês tenham gostado. É um programa que a gente gosta muito de fazer e que a gente conta sempre com o apoio de vocês. A apresentação foi de Marcos Weric Júnior, eu, Gabriel Januário, e nosso querido Ítalo Vieira, com a produção de Ana Rebeca e a realização de Estúdio C Produtora. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até logo.